Feito dos últimos jogos do Grêmio, do trabalho que vem sendo desenvolvido, sobre os resultados e também, você crê que o Grêmio tem chances de ser rebaixado? Boa noite. Realmente não estamos satisfeitos, nenhum de nós está satisfeito com o desempenho do Grêmio nos últimos jogos. O Renato não está satisfeito, eu como direção não estou satisfeito, os próprios jogadores não estão satisfeitos, tanto é que eles se cobram muito para que haja uma melhora desse desempenho. E a gente tem trabalhado no dia a dia justamente para somar os pontos necessários para afastar o Grêmio desse risco, né, em que tu acabou de mencionar, do rebaixamento. O Grêmio vai sair dessa situação. Eu entendo a chateação do torcedor, estou muito chateado também, a gente fica muito frustrado quando a gente pede o apoio que faz uma linda festa, a gente não consegue entregar uma vitória, mas a gente sabe que nesses momentos mais delicados, às vezes, o time oscila muito durante a partida, tem alguns momentos que os jogadores tentam uma jogada e não acontece, às vezes é uma fatalidade, mas essa situação que a gente tem que lidar com a máxima seriedade, continuar trabalhando para tirar o Grêmio desse risco matematicamente. Antônio, se ouve muito do torcedor essa cobrança e se justifica, e é um papel teu, do presidente, sobre as contratações do meio para trás. O Grêmio foi às compras, trouxe reforços para frente, etc. Tudo perfeito. Agora a gente tem visto nas partidas a sustentação que o Grêmio não consegue por ter carências no sistema defensivo. Inclusive, podemos citar Rodrigo Caio. Veio, mas não consegue jogar. O que houve de falha aí no planejamento para os homens do meio para trás? Não considero uma falha de planejamento. Acho que o Grêmio reforçou dentro do que poderia reforçar. Fez inúmeras contratações ao longo dessa temporada. Às vezes as coisas não saem como a gente espera, mas, por exemplo, eu considero o grupo do Grêmio desse ano um grupo mais forte que o grupo do ano passado, por exemplo, que foi vice-campeão brasileiro. Claro que a gente perdeu um grande jogador, que era o Soares, mas se tu olhar o grupo, tem mais opções, mais jogadores em várias posições que tinha relativo ao ano passado. Infelizmente, por várias coisas que aconteceram ao longo da temporada, que não cabe a mim aqui ficar voltando nesse assunto, o Grêmio não está fazendo uma temporada como a gente imaginava. Realmente, a gente entende, né, a cobrança do torcedor e o torcedor está certo em cobrar, e a gente se cobra também, o torcedor pode ficar tranquilo relativo a isso, e a gente tem que focar nesses últimos 4 jogos para fazer um final de temporada da melhor maneira possível, para que o Grêmio termine bem o ano. Por esses últimos 4 jogos é questão de 2, 3 semanas para passar. Então, foi o ano todo. O Renato fala muito na questão do trabalho, vocês falam muito na questão do trabalho, mas precisa ser feito alguma coisa, e é um tempo curto para que seja feito, para que o Grêmio possa melhorar. No teu ponto, como o dirigente, qual é o que tu acha que do teu lado vai ter que ser feito para que nesse pouco tempo o Grêmio consiga melhorar e fazer o que precisa para escapar da questão de rebaixamento? Pfeiffer, a gente tem trabalhado no dia a dia, a gente já viveu outros momentos de instabilidade nesses 2 anos que eu estou aqui à frente do futebol, passar confiança para todos, dar o respaldo, fazer o que tiver ao nosso alcance, né, o possível e impossível, para dar todo o suporte para que o time renda dentro de campo. É isso, né? Se cobrar, não ficar satisfeito com o resultado do que está acontecendo, mas ter tranquilidade para trabalhar, porque se não tiver tranquilidade, as coisas podem ficar pior. Bruno, aqui. O Renato falou hoje que, quando terminar a temporada, vocês vão resolver 2025, se ele fica ou não, em 3 minutos. E uma outra coletiva ele disse que quer ouvir o torcedor do Grêmio. Quem é que vai decidir de fato? Vocês já têm um alinhamento? É o torcedor que vai decidir se o Renato fica ou não? É o Renato que vai decidir ou é a direção? Olha, Bruno, a gente não está falando sobre 2025, permanência ou não do treinador, e não falamos em 2023, nesse mesmo momento da temporada, em outra situação bem diferente, em permanência para 2024. O momento não é de falar sobre isso agora, o momento é de tirar o Grêmio dessa situação, de afastar o risco matemático. O Grêmio não está na zona do rebaixamento, mas o Grêmio está cerca da zona do rebaixamento, e isso, obviamente, nos deixa preocupados e tendo que trabalhar mais ainda para dar uma resposta. E como o Renato falou na entrevista dele, no final da temporada a gente vai sentar, vai fazer uma avaliação, vai conversar e vai decidir isso. É isso. Bruno, boa noite, tudo bem? Na saída de campo, o que me chamou a atenção
nós fizemos uma pergunta para o Braff White, perguntando sobre o jogo, e ele respondeu ao mesmo tom do Renato, que o time não foi bem. Ele foi bem claro. Só que o João Pedro foi ao contrariedade. O João Pedro acha que faltou entrar os gols. Ele acredita que faltou o Grêmio fazer os gols. Ele achou que o Grêmio até foi bem na partida. Talvez não esteja aí também um pouquinho dessa falta de tranquilidade que o Renato tenha falado. Não está na hora daqui a pouco trabalhar com esses jogadores individualmente, uma conversa individual para melhorar essa questão psicológica que o Renato citou aí, Antônio? Diego, a gente conversa individualmente, a gente conversa coletivamente, a gente teve outra conversa agora no final do jogo, a gente faz isso de maneira rotineira. Eu não concordo que o Grêmio jogou bem, eu acho que o Grêmio não jogou bem. Começou muito bem o jogo, poderia até ali ter feito até mais de um gol, depois o time oscilou e o Juventude realmente começou a gostar do jogo. E aí aquilo que eu digo, às vezes a falta de confiança, um lance que tem uma fatalidade com o Rodrigo Eli, que é o nosso melhor cabeceador. No lance seguinte, uma falta, a bola vai na área, o Grêmio toma um gol, e aí todo aquele filme começa a passar de novo, o time sentiu, né? No vestiário, o Renato tentou corrigir algumas coisas, o time não voltou bem logo em seguida, né? Mas assim, a gente confia muito na qualidade do grupo, não vai faltar entrega, não faltou entrega hoje, né? Então eu acho que esse é um ponto a ser enaltecido, os jogadores correram até o último minuto, tentaram de tudo, conseguiram buscar um empate, uma bola do Monsalve também, minutos antes, né? Então assim... são esses momentos do jogo que a gente tem oscilado, e quando o time fica numa situação como o Grêmio ficou no período da enchente, que entra na zona do rebaixamento, muitas derrotas, a confiança não é a mesma, né? E o Grêmio, num determinado momento, conseguiu sair dessa situação de zona do rebaixamento, mas nunca conseguiu realmente se afastar dela, e a confiança sempre vai oscilando, né? Então, o Grêmio, em várias partidas, não só hoje, tem vários momentos ao longo do jogo, né? Às vezes começa muito bem, e a gente tem trabalhado, o Renato, técnica, taticamente, animicamente, a gente como direção dando todo esse respaldo para melhorar isso, e o que a gente promete para o torcedor é que a gente vai continuar trabalhando para tentar corrigir isso nos últimos 4 jogos. Brum, ainda sobre a questão do papel da direção nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o que pode ser feito? Porque, faltando 4 jogos e precisando ainda de pontos para afastar qualquer tipo de perigo de zona do rebaixamento, ainda é momento de se cobrar, né, dos jogadores que estão abaixo do que se imaginava, ou agora o momento é de passar confiança? Enfim, como é que você vê essa questão? Gabardo, a gente cobra o tempo inteiro, o futebol é feito de cobrança, um jogador que veste a camisa do Grêmio, ele tem que saber onde é que ele está e ele tem que estar sujeito a submeter a pressão, a ser cobrado. Obviamente, tem um meio termo entre isso e também passar confiança e tranquilidade, porque a gente confia nesse grupo, a gente montou esse grupo. Então, assim, é um misto entre as coisas, Gabardo, mas a cobrança ela nunca fica de lado, né? A cobrança não pode ser tida assim, acho que a tua pergunta vem nesse sentido como algo que pode tirar a tranquilidade, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, o jogador que está no Grêmio tem que ser cobrado, e os jogadores se cobram entre si, e isso me faz ter confiança no grupo, agora no vestiário mesmo, se cobraram pelo bem do Grêmio. A gente ficou muito triste de não poder ter dado essa alegria da vitória ao torcedor, a gente pede desculpa para o torcedor do Grêmio por não ter feito o resultado, mas a gente vai precisar muito do torcedor nessa reta final, então a gente vai aproveitar aqui esse momento para pedir mais um voto de confiança para o torcedor. O Grêmio, em poucos dias, tem outro jogo dentro da arena, que a gente vai precisar lotar a arena, a gente como direção vai fazer o possível, independente da arena, cooperar com isso ou não para facilitar a vinda do torcedor, fazer promoção de ingressos, porque a gente vai precisar do torcedor ao nosso lado. O torcedor muitas vezes já ajudou o Grêmio em situações até mais desfavoráveis do que essa, e a gente vai precisar dele. Agora a cobrança tem que acontecer e o torcedor está certo em cobrar, a direção tem que cobrar, os jogadores têm que se cobrar. Se não tivesse cobrança, aí sim eu estaria preocupado. Brum, aqui. Você falou já que faltam 4 jogos para terminar a temporada, mas já é feita uma avaliação, pelo menos interna, do que pode acontecer de mudança para o ano que vem, não acontecer de novo o que está acontecendo esse ano, do Grêmio sofrer embaixo da tabela. Tem alguma explicação já feita internamente e uma autoavaliação sobre o que mudar para o ano de 2025? A gente faz avaliação de tudo. A gente avalia o trabalho da direção, do treinador, dos jogadores. Agora, o momento não é de trazer essas avaliações e nem de ficar enfatizando ela. O momento é de focar todas as nossas energias para que o Grêmio saia desse risco matemático, que eu sei que é uma preocupação do torcedor, e a gente tem que trabalhar para resolver isso quanto antes. Antônio, aqui, a gente que te acompanha nesses 2 últimos anos,
passou a te conhecer um pouco nessa rotina de dia a dia, de eventualmente viagens, treinos, CT. Então, um cara jovem, muito diferente do perfil habitual da posição, um cara que estuda futebol, busca informação, está lá junto com o CDD, buscando, estudando, analisando no dia a dia. Te pergunto que fora da parte analítica da coisa, a questão emocional, acho que é algo que o Renato frisou que está pesando nesse momento. Como que no dia a dia buscar e recuperar esses jogadores para que esses momentos que a gente tem visto de desequilíbrio que tu citou agora, de momentos da partida-chave que eventualmente o Grêmio ou algum atleta em particular tem uma queda, como buscar isso no dia a dia para evitar que isso aconteça? Como é que se trabalha isso na semana? São 7 dias até o jogo contra o Cruzeiro e tentar aproveitar um adversário que daqui a pouco vai estar focado numa outra competição. Marco, é gestão de pessoas como em qualquer outra área. Obviamente, futebol tem suas peculiaridades e tá perto do grupo, está passando confiança, cobrar e tentar melhorar onde a gente acha que tem que melhorar. A gente já passou por outros momentos de instabilidade nesses 2 anos, né? E muitas vezes a gente teve uma reação mais rápida. Agora a gente realmente não está reagindo da maneira que a gente queria, porque a gente acreditava que o Grêmio poderia fazer uma reta final de campeonato com uma pontuação maior. A gente sempre mirou lá em cima, mas assim, nem sempre as coisas saem como a gente quer, e a gente tem que estar sempre em cima disso, Marco, de passar confiança, tá junto. A gente está junto até o final aqui com esse grupo, pelo bem do Grêmio. Então, é isso, conversar no dia a dia, tá próximo do grupo, se fechar, o grupo é bom, o grupo se cobra, e eu tenho certeza que o Grêmio vai sair dessa situação. Ô, Bruno, o Renato, em diversas entrevistas, sentou aqui e falou, olha, o Grêmio não vai cair, né, eu dou minha palavra. Hoje ele ressaltou isso de novo, querer dar a palavra, que o Grêmio não vai cair para a 2ª divisão. Mas ele, pela primeira vez, falou, olha, temos que fazer a pontuação necessária, e é a primeira vez, talvez, aí eu falando, que eu vejo você ou alguém da direção falar tão abertamente que não, realmente a pontuação, ela nos preocupa, ela mexe com a gente. Não demorou um pouco para essa avaliação ser feita de que o Grêmio realmente iria brigar pela zona do rebaixamento? O Grêmio não demorou um pouquinho para entender isso e talvez tivesse entendido antes, poderia ter feito outro campeonato? Acho que não, Berton. Eu também, assim como o Renato, acho que o Grêmio não vai cair e quero garantir para o torcedor que a gente vai fazer o impossível e o possível é impossível para isso não acontecer. Eu acredito que o Grêmio vai sair dessa situação agora, enquanto há um risco matemático em que o time não está entregando um desempenho satisfatório dentro de campo como a gente gostaria. A gente tem que ficar preocupado e tem que falar um pouco mais sobre isso, talvez, né? Não adianta a gente ficar também, vamos dizer assim, passando pano em algumas situações. A pontuação é essa, né? Realmente, a diferença para a zona do rebaixamento são 2 pontos, né? 3 pontos agora com empate, exatamente. Com a derrota seriam 2. Mas tem alguns times que precisam ultrapassar o Grêmio para o Grêmio. Então, assim, o Grêmio não está dentro da zona do rebaixamento ou na porta dela, mas há um risco matemático. Enquanto esse risco matemático não for sanado, eu sei que é uma coisa que preocupa a todos. O Grêmio já teve na sua história 3 rebaixamentos e não vai ter rebaixamento esse ano. Isso eu posso garantir para o torcedor. Agora, se eu fugir do óbvio, aí eu acho que talvez não é correto da minha parte. Oi, Bruno. Tu falaste, né, sobre estar chateado, o Renato comentou sobre estar chateado, frustrado, a gente entrevistou o pessoal na Zona Mista também, né, o Bré foi, o Reinaldo também usaram esses termos. E aí eu estendo isso à torcida, né, que além de estar chateada e irritada, tá um clima meio bélico, assim, né, de fora Renato, a torcida tem, até eu acho que de forma desrespeitosa, né, querendo o Renato fora do Grêmio, seja agora, seja para o ano que vem. Eu queria te fazer 2 perguntas, né? Como que tu enxerga isso que a torcida está fazendo, como que ela tem trazido essa chateação com o Renato, vamos assim dizer, e a torcida já elegeu que ele é o culpado. Para ti, quem é o responsável pelo momento ruim do Grêmio, né? Já que a gente não conseguiu ir mais à frente da tabela? Todos nós somos culpados. Todos nós que estamos aqui no dia a dia somos culpados por o Grêmio estar nessa situação. E o torcedor tem todo o direito de cobrar. É um direito do torcedor. Agora, o que eu peço para o torcedor é que amanhã levante a cabeça e saiba que a gente precisa dele e deixe de lado as queixas que ele tem, que é do direito dele, para apoiar o Grêmio até o final do ano, para a gente poder terminar o ano de uma maneira mais honrosa, né?
E aí depois a gente vai trazer à tona essas avaliações, a gente escuta tudo, a gente dá, o torcedor tem todo o direito de fazer as reclamações dele. Agora, a situação pode piorar se o torcedor nos abandonar, e é isso que a gente não quer, né? E é isso que eu estou vindo pedir aqui, e eu tenho certeza que a torcida não vai nos abandonar, porque a nossa torcida, eu não canso de dizer, é a melhor torcida do Brasil, ela tem direito de estar chateada, estar ferida, eu também sou torcedor do Grêmio, né? Mas ela não pode abandonar o Grêmio e não vai fazer isso, eu tenho certeza. Brum, eu queria te perguntar nesse momento sobre a projeção dos próximos jogos. O Grêmio ele não tem demonstrado desempenho, isso tá evidente, a gente ainda briga ali nessa zona incômoda da tabela. Não é o momento de começar a utilizar mais jogadores que têm fome, que vão viver do Grêmio nos próximos anos, que talvez tenham mais poder físico, assim. O Grêmio tem uma média de idade muito alta na sua equipe titular e teve nas últimas rodadas. A gente vê pouco aproveitamento da base, a gente vê jogadores jovens que jogam alguns jogos, mas logo são substituídos sem muita explicação. Eu vou citar o Natan Felipe, elogiado por várias pessoas, o próprio Igor Serrote, que entrou bem em alguns jogos, Monsalve, quando estava entrando bem e depois foi sacado, o Arezo hoje ficou no banco para uma escolha do Diego Costa, não personalizando, claro, nesses jogadores experientes, mas o porquê que sempre o experiente está sendo escolhido pelo Grêmio e talvez não seja uma hora de botar quem tem fome, de ainda querer estar no Grêmio e ver o Grêmio na primeira divisão? Conde, eu acho que todos os jogadores que fazem parte do elenco do Grêmio têm fome e todos estão afim, e se não tivesse afim já não fariam parte do grupo do Grêmio, isso eu posso te garantir, tá? Eu discordo que a gente não aproveita a base, eu acho que a gente aproveita bastante a base, e só esse ano, por exemplo, a gente revelou o Gustavo Nunes e acho que talvez nunca a base participou de tantos treinamentos, de estar sempre junto com os atletas profissionais. Agora, essas escolhas elas são muito de momentos, né? Um momento de pressão. A gente poderia estar colocando um monte de jovens e estar dizendo está na hora dos mais experientes. Então, assim, não quero trazer isso, né? A gente precisa fazer os pontos necessários. Se puder fazer com desempenho melhor, ótimo. Mas agora é a hora de fazer os pontos necessários e pensar em tudo isso que tu falou, talvez mais para frente. Não concordo com essa leitura como um todo, mas entendo aonde que tu quis chegar com a tua pergunta. Brum, acho que tu já flertou com a resposta, mas eu vou tentar fazer a pergunta de uma forma mais direta, até para a torcida conseguir raciocinar e receber a melhor resposta. Por que não mudar agora? Por que o Grêmio fala em avaliar ali na frente, depois do término do Campeonato Brasileiro? O que faz o departamento de futebol ter a convicção do trabalho e não pensar numa mudança de comissão técnica, numa mudança mais forte, mais incisiva nesse momento, que seria normal para um clube que está brigando na parte de baixo e que já aconteceu tantas vezes no Campeonato Brasileiro? Matheus, o que faz a gente ter convicção que não tem que mudar é a qualidade do Renato como técnico, os resultados que ele já entregou para o Grêmio em inúmeras temporadas e o trabalho dele no dia a dia, que eu acompanho, estou em todos os treinos. A gente não acha que é o momento de mudar, a gente acha que ele é o cara certo para fazer os pontos necessários, tirar o Grêmio dessa situação e por isso que a gente continua com ele. Essas avaliações são feitas. O que eu quis dizer que a gente vai avaliar no final da temporada é que tem situações que todo final de temporada a gente tem que avaliar, né? Tem contratos que se encerram, tem mudanças no plantel, o próprio treinador, sempre no final da temporada, o Renato sempre faz um ano de contrato, senta, reavalia, e como ele falou, resolve por permanência ou não. Isso foi assim em várias temporadas. O que faz a gente ter convicção é que a gente confia no trabalho dele, e a gente está fechado com ele até o final, e a gente sabe que o Renato vai tirar o Grêmio dessa situação, é isso. A gente acha que ele é a pessoa certa para resolver essa situação do Grêmio e continuar até o final da temporada. Brum, a gente falou bastante aqui em questões psicológicas, né? Eu acho que é o momento mais importante para se falar nisso, porque faltam 3 semanas. Agora, os treinamentos em si, a parte física, já não vai influenciar tanto. Acho que a questão até do trabalho de vocês, da comissão técnica, fora, né, da comissão técnica, a parte de diretoria, é mais sobre isso. E se falou mais sobre o que vocês fizeram em relação aos jogadores, para ver a resposta deles. Mas eu queria que tu falasse para a gente sobre a resposta desses jogadores para vocês. Como vocês estão vendo a resposta deles fora de campo, dentro do vestiário, antes do jogo, no pós-jogo, porque o que se ouve bastante é que existe um clima de melancolia, de tristeza antes até do jogo.
né? E até o Renato já foi questionado sobre isso num pós-jogo em que o Grêmio até venceu, né? Ele disse, pô, se tivessem todos brigando, acho que o pessoal também ia ficar chateado, mas o que se fala é que realmente existe esse clima assim de velório, é o que se usa, né? Como é que tu está vendo essa resposta deles antes e depois dos jogos? Cara, não existe nenhum clima de velório, muito pelo contrário. O vestiário, o grupo é muito bom, o vestiário se cobra. Como eu falei numa resposta anterior, eu estaria preocupado se não se cobrasse. Achei uma puta sacanagem que fizeram, ou a leitura que fizeram alguns sobre o vídeo do pós-jogo do Atlético Goianiense. Era uma obrigação o Grêmio vencer o Lanterna do campeonato com 40 mil pessoas na arena, né? Teria sido uma vergonha se tivesse tido outro resultado que não fosse a vitória. Aí o Grêmio faz um jogo que tem dificuldades no jogo, né? Consegue vencer, e se esperava o quê do vestiário? Que a gente estivesse fazendo festa, música alta e aplausos para uma vitória contra o Atlético Goianiense. O grupo tem vergonha na cara. E para eles ali foi um momento protocolar, um momento de rezar, de agradecer e não de fazer festa. Porque é uma obrigação o Grêmio vencer o Atlético Goianiense em casa. Assim como era uma obrigação vencer o Juventude hoje. Infelizmente não foi possível. E por isso que eles se cobram. Não tem nenhum clima de velório, a torcida tira isso da cabeça. Foi uma puta sacanagem essa leitura que fizeram desse vídeo isolado. E a leitura teria sido, olha lá, hein? Estão dando gargalhada, ganharam do Lanterna do campeonato, não fizeram mais que obrigação.